Eu fico um pouco mais tranquila de saber que a Ana Sara teve dificuldade em pensar como fazer essa aula, porque eu também tive bastante dificuldade. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula ou para qualquer outra aula. E pensando que a parte que me coube foi discutir métodos de vigilância, eu fui ver o que tinha na portaria 2616, porque eu não me lembrava exatamente o que tinha de método de vigilância. E na portaria 2616, existe uma parte que diz que você deve fazer busca ativa e define quais são esses indicadores obrigatórios a serem coletados a partir dessa busca ativa. E os indicadores obrigatórios são taxa de infecção hospitalar, taxa de pacientes com infecção hospitalar, distribuição percentual das infecções hospitalares por localização topográfica e taxa de letalidade. Desde que eu faço controle de infecção, que é a partir de 2004, eu nunca vi ninguém fazer taxa de letalidade. Eu acho que isso ninguém faz em controle de infecção. Mas a taxa global, ela fazia algum sucesso lá em 2000 e pouco, dentro dos hospitais, tanto que os gestores de hospital pediam para a gente uma taxa global. E tinha uma taxa mágica que todos os hospitais deveriam ter taxa abaixo de 3%. Então, a taxa global fazia sucesso. E fazia sucesso até porque o estudo CENIC, que é aquele estudo que comprova a eficiência, né, a custo-efetividade do controle de infecção, chegou a essa custo-efetividade por meio de vigilância global. Entretanto, desde a década de 80 e década de 90, há críticas importantes em relação à taxa global. É uma taxa que não faz ajuste por fatores de risco, você coleta a informação de todos os lugares do seu hospital, acha um número e divide pelo número de entradas ou saídas, independentemente de onde esse paciente está internado. Então, eu dou o mesmo peso para uma infecção numa enfermaria, por exemplo, uma infecção de trato urinário sem catéter, e para uma infecção de corrente sanguínea da UTI. E essa taxa não me diz muita coisa, porque eu não sei qual é o meu problema. Eu não sei se o meu problema está na UTI, se o meu problema está na enfermaria. Não permite a comparação de taxas interinstituições. O esforço para você obter essas informações, a partir do momento que eu tenho que fazer a vigilância em todas as enfermarias, e aí chega no que a Ana falou, o esforço em vigilância é extremamente alto e ele vai me trazer poucos resultados efetivos, principalmente em termos de medidas de prevenção. E ela não é mais recomendada desde janeiro de 99. A portaria 2616 foi publicada em agosto de 98, então ela já nasce desatualizada em termos de métodos de vigilância. Claro que a vigilância global, as taxas globais, elas podem ser utilizadas, mas não de modo contínuo. Ela pode ser utilizada, por exemplo, como o CDC faz, que é para avaliações periódicas, pontuais ou periódicas, dando uma avaliação da situação inicial, por exemplo, dentro de um serviço, ou da carga de doenças, das IRAs. O ACDC fez um grande estudo de prevalência em 2013 e ele mantém um documento técnico para orientação caso os hospitais ou caso mesmo os países queiram fazer novamente. Então, uma orientação técnica de como fazer esses estudos de prevalência. Fato é que o CDC, que é a grande referência de controle de infecção hospitalar desde a década de 70, não utiliza mais vigilância global desde 1999. E passa a propor um modelo de vigilância por objetivo e ajustado pelo risco, e em pacientes críticos, como os de unidade de terapia intensiva e vigilância do paciente cirúrgico. Por meio dessa vigilância com critérios diagnósticos bem definidos e através da implantação de um sistema de vigilância de base governamental, o CDC ele é a referência mundial para os sistemas de vigilância de base governamental, é possível a criação de um benchmark e é possível os hospitais compararem as suas taxas com outros hospitais.
Em termos de vigilância epidemiológica no estado de São Paulo, que foi o pioneiro em ter um sistema de vigilância de base governamental, o sistema de vigilância do estado de São Paulo, na prática, já atualizou a sua forma de fazer vigilância, independentemente da atualização da 2616. Até porque demora muito mais para você conseguir fazer uma atualização de uma norma do que você conseguir fazer isso na prática. O que quer dizer que a velocidade de uma legislação, ela nunca vai ser igual à velocidade da evolução do conhecimento. Então, no estado de São Paulo, nós começamos em 2004 com um sistema de vigilância para hospitais e, ao longo do tempo, também nos adaptamos a necessidade de fazer vigilância não somente dentro dos hospitais, mas passamos a olhar também outros serviços de saúde e fazer vigilância efetivamente de IRAs. Então, no começo, o sistema de vigilância do Estado era um sistema de vigilância de infecção hospitalar. Agora, a gente pode dizer que temos um sistema de vigilância de IRAs. A partir da nossa série histórica, que é publicada anualmente no site do CVE, os hospitais conseguem ter esse benchmark estadual. E, além disso, a série histórica das taxas e a evolução de como essas infecções se comportam permite que a gente faça o mais importante em termos de vigilância epidemiológica, que é pensar em ações. Aqui é só um exemplo de são os vários projetos que nós desenvolvemos ao longo do tempo, e só um destaque aqui para o projeto de vigilância que nós desenvolvemos em 2011 e 2015, com redução das taxas de infecção. O Sistema Nacional segue exatamente o mesmo modelo. Então, o Sistema Nacional também trabalha com taxas de infecção, com coleta de dados por objetivo, voltada para as taxas de infecção em unidade de terapia intensiva e infecção de sítio cirúrgico, e vem publicando também esses dados com muito sucesso. E, ao longo do tempo, o que nós temos observado nos sistemas de vigilância, tanto nacional como estadual, é o que já era chamado pela Petra Gastimayer lá em 2006 e depois em 2009, o tal do efeito vigilância, que é o papel positivo dos sistemas de vigilância estimulando as atividades do controle de infecção. Então, o simples fato de um hospital participar de um sistema de vigilância já acaba gerando a redução das taxas. Então, ela mostra isso nesse trabalho que, ao longo do tempo, os hospitais que participam de sistemas de vigilância acabam apresentando redução de suas taxas. E um trabalho publicado agora em 2019, mais recente, mostrou que essas redes de vigilância, elas têm realmente um efeito positivo. Esse trabalho foi desenvolvido a partir de uma rede de vigilância de 17 países e ele obteve o mesmo resultado. Ou seja, ao longo de 9 anos que existiu essa rede, as taxas de infecção elas foram reduzindo entre esses hospitais participantes. Aqui falando de taxa de infecção de sítio cirúrgico. E esse trabalho discute, então, a importância do papel dos sistemas de vigilância para a prevenção de infecção e na redução das taxas, e a importância de implantação de sistemas de vigilância e benchmark. Então, em termos do que nós temos atualmente, eu acho que os sistemas de vigilância nacional e estaduais, eles se atualizaram independentemente da portaria 2616 e estão indo bem, porque eles conseguiram ter efeitos benéficos em termos de redução de taxas de infecção e também em termos de direcionamento de ações a partir dos dados obtidos. Mas, como bem disse a Ana Sara, a gente perde um tempo razoável fazendo vigilância desse modo mais mecânico, por assim dizer. Então, existe sim a discussão da importância de sistemas de vigilância eletrônicos. Então, isso poderia ser uma alternativa para diminuir o tempo que gasto na vigilância epidemiológica.
Eu consegui achar 2 revisões sistemáticas sobre o assunto, uma de 2013 e outra mais recente de 2019, e os resultados quanto à confiabilidade desses sistemas de dados vigilância eletrônica foram divergentes. O trabalho de 2013 diz que teve excelente sensibilidade e especificidade, e o de 2019 disse que teve uma boa sensibilidade, mas uma baixa especificidade. E os 2 trabalhos falam a questão que também a Ana Sara trouxe, de que a maioria dos hospitais do Estado e do país não está automatizado, não está pronto para disponibilizar as informações necessárias para que a gente tenha um algoritmo confiável para a detecção das taxas de infecção. A portaria 2616 também fala da notificação de surtos. Essa é uma questão que eu considero que está parcialmente resolvida. Nós temos um sistema no estado de São Paulo que, ao longo do tempo, vem aumentando o número de notificações, mas acho que ainda a gente precisa avançar para ter um sistema nacional de notificação de surtos. Existe um grupo técnico trabalhando com isso, a Geraldine, da Divisão de Infecção Hospitalar, inclusive, participa, mas eu acho que, em termos de notificação de surtos, ainda falta um sistema nacional mais robusto que nos dê uma avaliação mais precisa do que acontece no país em termos de notificação de surtos. Finalizando, a portaria 2616 está claramente desatualizada em relação ao método de vigilância. Infelizmente, ela já estava desatualizada desde que foi lançada. Os sistemas estadual e nacional, que têm como modelo o NIS e o NHSN, têm cumprido o papel deles. Então, houve uma atualização na prática dos sistemas de vigilância e esses sistemas de vigilância têm cumprido o papel de ser um benchmarking para comparação de taxas interinstitucionais e também na redução das taxas de infecção por meio do efeito vigilância e de ações direcionadas, baseadas nos próprios resultados desses sistemas. Agora, em relação à atualização da portaria 2616, eu participei da discussão de pelo menos de 2 iniciativas. E elas não foram bem-sucedidas. Quando a gente começou a discutir, a gente chegou à conclusão que era melhor deixar como estava. Então, essa é uma questão, porque uma das questões mais fortes nessas atualizações era a questão do número de profissionais, que a gente não quer perder de jeito nenhum. E, se não fizermos a atualização da 2616, em termos de método de vigilância, eu acho que a gente não perde muita coisa, até porque, como eu disse anteriormente, nenhuma legislação consegue acompanhar a velocidade do conhecimento. Então, na minha opinião, a legislação ela tem que ser genérica, só dizer que temos que ter um sistema de vigilância, dizer que esse sistema de vigilância deve ser um sistema de vigilância de base, temos que ter um sistema de vigilância de base governamental e que os estados e o nível nacional é que vão definir esses indicadores. E a gente pode fazer a atualização da vigilância, dos métodos de vigilância a qualquer momento, como vem sendo feito atualmente. Nós temos manuais e documentos técnicos, e esses manuais e documentos técnicos podem ser atualizados mais rapidamente, à medida que novos estudos sobre o tema são publicados. Era isso. Muito obrigada.